Prezados irmãos e irmãs do grupo Espírita Poder Divino e todos aqueles que neste momento estão conectados conosco em mais um estudo e reflexão do Evangelho na reunião de hoje da nossa reunião pública. Nosso boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva e que nós possamos, sob a luz do Evangelho, nos envolvermos de paz, de esperança, de fé e de confiança em dias melhores. Hoje, dando sequência ao capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos refletir nesses instantes sobre os itens 24, quais são os limites da reencarnação, e 25, necessidades da reencarnação, instruções dos espíritos, e que ambos os assuntos são tratados por São Luís. São Luís, um espírito de grande escola, designado por Jesus para acompanhar Allan Kardec na sua trajetória de codificação da doutrina no período em que ele teve a sua saúde abalada. Então, esse espírito amigo de grande iluminação esteve junto a Kardec, porque a sua saúde se viu fragilizada devido ao aceleramento que ele deu às pesquisas e à codificação da doutrina. Nessa oportunidade, São Luís, através da pergunta quais são os limites da reencarnação, da encarnação ou reencarnação, que na verdade o significado é o mesmo, porém reencarnar é uma palavra que tem na sua etimologia o latim, origem latim, que é reencarnare e que significa estar de volta ao corpo. Portanto, encarnação também é assumir um novo corpo, uma nova vida, uma nova existência. Assim, nesse questionamento, São Luís nos responde que não há necessariamente um limite para as encarnações, porém que, de acordo com a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva, quanto mais o espírito adquire consciência sobre si mesmo e desenvolve os seus atributos morais, razão pela qual ele é convocado, à reencarnação, vamos dizer assim, o corpo vai então sofrendo impactos e ficando menos denso, menos compacto e vai sofrendo também algumas transformações, algumas modificações, chegando a ficar etéreo, diáfano, quase que fluídico, a um momento de evolução e progresso do espírito em que espírito e perispírito quase se juntam, quase se tornam unos devido a essa evolução. Também nos coloca São Luís que em mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. Por conseguinte, está sujeito às vicissitudes. Então, aqui outra informação importante. O que são essas vicissitudes que tanto a matéria como o espírito pode estar envolvidos e podem sofrer? As vicissitudes do espírito, por exemplo, a sua diminuição até ele poder adentrar ao útero materno, que vai lhe conceder a chegada ao plano material. É uma vicissitude. No campo físico, a velhice, por exemplo, envelhecer é uma vicissitude.
Se nós buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar na palavra vicissitude a definição de dores, doenças, enfermidades, dores e males físicos. Mas não só o corpo físico está sujeito às vicissitudes. Nós sabemos que o espírito também. Algumas delas são causas e consequências dos nossos atos e outras, porém, são vicissitudes designadas por Deus, que é amor, poder e bondade, e que também pode, nos impor essas vicissitudes em relação à lei de evolução e progresso, em relação à lei de conservação e preservação e assim por diante. Lá na questão do Livro dos Espíritos, 166, quanto à encarnação, os Espíritos dizem a Kardec que não há um limite de progressivamente dado a cada, não há um limite, específico, mas que há uma progressão evolutiva e que cada existência, cada retorno ao corpo é uma nova oportunidade para evoluirmos. Bom, então, vejamos que, a encarnação, ela é uma imposição de Deus também. Kardec, ao perguntar aos espíritos qual o objetivo da encarnação, os espíritos lhes responderam, que é uma imposição, Os espíritos não dizem a Kardec que é uma convocação, que é uma proposta, mas sim uma imposição dos desígnios de Deus, para que nós possamos desenvolver a inteligência, que é um atributo do espírito. Então, qual o principal objetivo de uma encarnação? O desenvolvimento da inteligência, já que lá nos primórdios, lá no início, nós fomos criados todos simples e ignorantes. E também, lá em João 14, no versículo 12, nós vamos encontrar quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a oportunidade da reencarnação, ela não se dá somente aqui na Terra, mundo de prova e expiação, por enquanto. Mas ela se dá também em diferentes mundos e em diferentes graus, em diferentes estágios de evolução. Normalmente, as pessoas questionam assim: há um limite em relação à quantidade de vezes que nós vamos reencarnar? Não, não há. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós possamos evoluir, progredir, desenvolver a nossa consciência, a nossa inteligência, que são atributos do espírito, e também para expiarmos aquilo que nós temos de equivocado, de situações pertinentes ao nosso espírito em relação ao nosso passado, em relação a vidas anteriores. Então, nós podemos reencarnar milhares e milhares de vezes. Essa quantidade, ela vai ser determinada pelo uso também do nosso livre-arbítrio, pelo nosso desejo e pela conscientização que tivermos da nossa evolução. Então, vamos conduzir quantas vezes for necessário, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos estágios evolutivos, que são diferentes uns dos outros. Lembrando o nosso querido Chico Xavier, ele dizia que a reencarnação como bênção deve ser muito bem aproveitada e que enquanto nós estivermos aqui, nós devemos procurar fazer o melhor
e, principalmente, rogar a Deus que ela possa se estender por um longo período, já que reencarnar é muito difícil, segundo palavras do nosso querido Chico. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, se não me engano, o Silas estava prestes a reencarnar, mas ele já aguardava por 20 anos a oportunidade de voltar ao planeta Terra. E o Silas, né, companheiro da equipe de André Luiz, e que já havia trabalhado dezenas e dezenas de anos em esferas umbralinas, em benefício, né, do semelhante, estava aguardando já por 20 anos, quando André Luiz questiona o porquê da demora, se o plano espiritual não podia interferir e efetuar para que a sua próxima encarnação se concretizasse. E ele então responde a Silas que o plano espiritual, sim, porém já fazia parte da expiação dele, do resgate que ele havia feito o compromisso, à espera em encontrar o seu adversário. E aí retomamos então rapidamente a situação de Silas nessa espera de 20 anos para reencarnar. Numa das suas existências aqui, ele era filho único e o seu pai era famoso, de muitas posses, né? Um advogado muito bem estruturado. Silas então se forma, mas não precisava trabalhar e ele decide então se tornar um solteirão à espera da herança do pai. O pai ou da mãe, já que era filho único. A mãe adoece e desencarna. Silas então fica muito ansioso para colocar as mãos naquela herança. Só que, enquanto aguardava os trâmites legais, o seu pai conhece uma jovem de 32 anos e se casa aos 65 anos de idade. Silas, então, com medo de precisar dividir a herança com a sua madrasta, acaba por assassiná-la. E esse único delito nessa existência faz com que ele fique aguardando, então, a oportunidade de vir ressarcir, porque, como nós sabemos, dentro da lei de ação e reação, quando nós ferimos alguém, é a nós mesmos que nós ferimos. E nós só vamos nos libertar dessas sensações de culpa e de aflição fazendo o bem e ressarcindo a quem nós prejudicamos. Então, o pai de Silas, no plano espiritual, já havia concordado em recebê-lo. A mãe já estava preparada e disposta a auxiliá-lo nessa expiação, mas a madrasta, então sua adversária, não havia sido até então encontrada por ele. E Silas procurava nas regiões infernais, ao mesmo tempo que aguardava. E ele narra isso a André Luiz aos prantos, dado a importância que era essa encarnação, uma vez que dependia desse reajuste, dependia dessa expiação para que ele pudesse galgar esferas superiores, como ele mesmo usa a expressão, eu preciso resolver e esta expiação para que eu possa subir. Então, vejamos, né, que a encarnação ela é uma bênção ao espírito equivocado e a todos nós que nos encontramos neste momento num campo de erraticidade. Todos nós estamos aqui para aparar as nossas arestas, para desenvolver
os nossos sentimentos e ampliar as nossas atitudes morais. E estamos também para contribuir, segundo São Luís, é outro objetivo da encarnação, contribuir com as leis da criação divina. Então, contribuir na harmonia, no equilíbrio, nas inter-relações que nós temos com a natureza e resolver os nossos desafetos. Bom, quanto à necessidade da encarnação, muitas pessoas nos perguntam se há uma programação ou se reencarnamos aleatoriamente. Há uma programação, sim, quando nós já temos consciência e rogamos, né, a espiritualidade, a providência divina, a necessidade de ressarcir débitos e aflições que mais nos exige reparação. Normalmente, do lado de lá, nós fazemos esse planejamento, rogando, no mínimo, segundo os espíritos, umas 10 reparações. Mas a espiritualidade analisa, reflete, nos aponta todas as condições necessárias. Às vezes nos é permitido, sim, tudo aquilo que nós solicitamos. E às vezes não. Às vezes são retiradas, às vezes são ampliadas. Nesse projeto que nós solicitamos a providência divina, há alguns fatores essenciais que são considerados. O primeiro dele é a nossa família, o lar que vai nos acolher, que vai nos receber. Por quê? Porque, de acordo com a lei de afinidade, nós vamos nos agrupar por espíritos que temos simpatias ou por espíritos que desenvolvemos também antipatias. Muitas vezes é necessário inúmeras reencarnações naquele meio familiar para reparação de débitos, de compromissos que nós contraímos com a nossa parentela. Porque, dado as circunstâncias, alguns espíritos são nos colocados na condição de parentes, de familiares. Outros nem sempre é possível numa só reencarnação. Então, a família, ela é a nossa primeira escola de redenção diante dos nossos débitos numa nova proposta de encarnação. Depois vem a questão dos princípios cristãos. Não se trata aqui de religião, mas de dar uma sequência aos princípios cristãos que nós já possuímos no espírito e que necessitamos desenvolver. Então, muitos espíritos são colocados em lares católicos devido à sua afinidade, o seu conhecimento, o seu estágio evolutivo, as suas necessidades. Outros são agrupados em lares evangélicos devido à necessidade de disciplina, de uma doutrina com mais rigor. E outros são colocados em lares espíritas para que possam exercitar o seu livre-arbítrio e possam também trabalhar em seu próprio benefício através da caridade ao próximo. Bom, outra questão que é visada na nossa programação reencarnatória é a nossa profissão. Porque, de acordo com a espiritualidade maior, ao assumirmos o compromisso de exercermos determinada profissão, estamos também nos comprometendo a nos redimir, a solucionar conflitos, a contribuir para evolução e progresso daqueles que estão ao nosso redor, quer seja da nossa empresa, quer seja da nossa
origem profissional como servidor público e como empresário, assim por diante. Porque nós vamos reparando e vamos eliminando do nosso espírito situações que muitas vezes nós equivocamos no passado. E, finalmente, dentro do nosso livre-arbítrio, ao encarnarmos, a necessidade é de que nós possamos traçar uma linha evolutiva na posição horizontal. Mas, devido ao nosso livre-arbítrio, muitas das vezes nós traçamos linhas, né, das mais diferentes formas, emaranhadas, isso quando não retornamos a pontos de origem que muitas vezes nos prejudicaram e fizeram com que contraíssemos débitos. Então, nesta ida e vinda, estamos dentro do livre-arbítrio com a necessidade suprema e abençoada de desenvolver a nossa inteligência e o nosso senso moral, a nossa conduta a partir do uso que fizermos do nosso livre-arbítrio. É claro que nesse período de recolhimento, muitas questões nos surgem e numa outra oportunidade nós poderemos então refletir um pouco mais sobre a bênção da encarnação, a necessidade de encarnarmos para evoluirmos e de esclarecer também algumas dúvidas dos nossos irmãos, uma vez que o nosso tempo é limitado. Rogamos à espiritualidade amiga que os ensinamentos do Evangelho nos esclareça e nos fortaleça, sempre nos encorajando a continuar a nossa jornada evolutiva, nos dando condição de auxiliar e servir, para que nós possamos redimir as nossas falhas, os nossos débitos perante uns aos outros. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. A Fernanda vai voltar?